As melhores odds do mercado você encontra na KTO. Acesse via link do Futeboteco que está aqui na descrição e assim você ajuda o canal. E como é que foi para o senhor ver aquela declaração do dia do impeachment da Dilma, do Bolsonaro, defendendo o Ustra, tendo o senhor passado por algo semelhante ao que ela passou? Exatamente. Veja, aquilo ali é uma demonstração de quão complexa está a realidade brasileira e um nível de consciência do povo brasileiro. Como é que uma figura tão execrável quanto o Bolsonaro, que sempre defendeu o golpe de Estado, que sempre defendeu tortura, no dia de indicar, junto com o Congresso, que foi maioria, para dar um golpe de Estado institucional, que foi o impeachment. Sim, sim. Certo? Ele conseguiu gritar que em homenagem ao brilhante Ustra, que é o maior assassino, a maior simbologia de assassino torturador no nosso país. Tá? Então, ele foi eleito. Essa é a questão. Então, tem coisa... Ou então você fala, pô, você vai fazer arminha para criança? Foi eleito também por isso. Eleito por mentir, por praticar fake news a rodo, entende? Eleito por bombardear a democracia o tempo todo, eleito por ser um sabujo do capitalismo brasileiro, dos mais cruéis, eleito para... ele entregou o poder ao Centrão. Ele não queria saber de governar, ele queria saber de se perpetuar no poder. Então, essa figura execrável, entende, foi eleita. Com a tua visão de Brasil, tendo visto do que você viu, o que te levava a crer que essa eleição, assim, que esse movimento brasileiro aconteceu? Foi apenas um voto de protesto ao PT? O que nos levou a esse caminho? Eu acho que é um conjunto de questões. Quer dizer, primeiro eu queria falar o seguinte, nós tivemos alegrias também. Logo depois de 79, 80, nós fomos para a rua, pelas diretas. Tinha 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas nas ruas. E não conseguimos, hein? Foi indireta. Entendeu? Dormimos com o Tancredo, amanhecemos com o Sarney, que era o chefe do partido da ditadura e tal, mas era um avanço. Então, nós fundamos a CUT, nós fundamos o PT, entende? Como um partido diferente, um partido de massas. Porque anteriormente você tinha tido o PCB, como um partido, sempre foi um partido de quadros, grande parte na clandestinidade e tal. E a hora era agora, a sociedade é uma sociedade de massas, já. Então ele começou com as greves, começou com sindicatos, movimentos e etc. Então, nós tivemos ganhos, até 85, 86, até a gente ganhar o marco da Constituinte. Só para você ter uma ideia, o PT, acho que tinha 15 parlamentares, elegeu 15 parlamentares para a Constituinte. Anteriormente ele tinha 5, Bete Mendes, algumas figuras, o Ayrton Soares, que era advogado de preso político e tal. Eu quero dizer para vocês o seguinte, como é que 15 deputados fizeram um trabalho tão gigantesco? Porque tudo se direcionava, todos os movimentos sociais, entende? Naquele momento estavam no PT e toda a intelectualidade brasileira. Então, o Antônio Cândido, o Florestan Fernandes, que se elegeu para Constituinte, entendeu? Uma Benedita da Silva, com a simbologia de uma doméstica, o Vladimir Palmeira, lutado contra a ditadura, o Zé Dirceu é estadual comigo, porque nós fomos eleitos na mesma geração de Constituinte. Eu fui Constituinte estadual aqui em São Paulo, tá? Mas eu estou falando da Constituinte de 88, que é um marco histórico nosso. Quando a gente saiu da Constituinte, a gente ainda achava que o Brasil... quer dizer, quando a década de 80 botou o povo na rua de novo, você está entendendo? A gente achou assim, agora vai. Tanto que bateu um pouquinho no teto quando nós tivemos a Constituinte, que foi uma grande vitória, mas nós assinamos a Constituinte como PT. Eu era deputado estadual do PT na época, né? E a gente, os federais... Por quê? Porque a gente achava que era pouco. Até hoje nós estamos defendendo a Constituinte de 88, que eles querem acabar com o SUS, com as universidades públicas, entendeu? Estamos num processo de retrocesso. Então, mas teve momentos de alta, que a história não é linear. Essa é a chave da questão. Nem para quem pensou que o despertar da Revolução Russa, da Revolução Chinesa, ou cubana mesmo depois, você teria um caminho
meio reto para o socialismo, entendeu? Contra o capitalismo, e isso tudo desabou no Muro de Berlim, na queda da União Soviética e tal. Então, porque a luta de classes não é linear, entendeu? É constante, né? Ela é constante, ela tem altos e baixos. Então, o que aconteceu? Em 89, nós quase colocamos um operário pela primeira vez, que tinha, no embalo do começo da campanha, ele tinha 5%. Ele chegou no segundo turno com 15,3%, 0,3% na frente do Brizola, que era o candidato para ir no segundo turno. E depois ameaçou a burguesia frente ao Collor, que era um fanfarrão, né? Uma farsa que a burguesia, a Globo, abraçaram. De Marajás. Exatamente. Então, é isso que aconteceu. Então, o que aconteceu? A partir dali, nós vamos lutando com altos e baixos, com altos, por exemplo, que era botar o Collor para fora, que teve um puta movimento estudantil na rua, movimento social e etc. E fomos chegando. Aí sim, com concessões, entende? Porque você percebe que a correlação de forças não nos ajuda. Por isso que o Centrão tem 350 deputados, ainda lá 380, entende? Que são fisiológicos, são clientelistas, que são de partidos com corrupção e etc. Entende? Então, que a máquina ela gira de uma outra forma, de acordo também com a consciência dos trabalhadores. Então, não foi suficiente você levar o Lula a um pouquinho da vitória, porque naquele momento a gente teria um enfrentamento, pela primeira vez você sairia dessa eterna transição por cima que é o Brasil. Entendeu? Desde a independência, passando pela República, pela Revolução de 30, por 64, em 89 foi isso também. O cara da Fiesp falou, vai sair 800 mil empresários do Brasil, o presidente da Fiesp. Terrorismo, entende? Quando o Lula tomou posse em 2002, o dólar estava lá em cima, muito maior do que agora, essa especulação. Foi lá em cima, entendeu? Por quê? Porque é chantagem mesmo, entendeu? Eles não querem que... Aí o que aconteceu? O próprio PT foi afrouxando um pouco. Aí entra a nossa divergência com o Zé Dirceu, certo? Porque a gente mantinha a questão programática, entende? E aí eles fizeram a carta aos brasileiros. Então o Zé Dirceu tem peso nisso, o Lula, logicamente, e tal, né? E eles conseguiram ganhar em 2002, já foi um avanço, sem dúvida, mas era uma transição já rebaixada, porque o Palocci entrou lá e fez 5% de superávit primário nos primeiros meses. Os juros estavam 40, não sei, agora não me lembro, mas eles botaram o Meirelles subiu os juros para acabar o mercado. 2 pontos de uma vez só. Então o Lula fez uma opção, ele fez assim, agora eu tenho que dar uma baixada na fervura, e a gente vinha embalado e queria ainda meter uma reforma da Previdência em cima da gente, daí que surge o pessoal, entende? Aí, isso que eu ia te perguntar. Exatamente, aí a gente começa... Né? Qual é a diferença minha para a Luciana Genro, para a Sâmia, que é mais novinha agora, tal, né? Mas principalmente para a Heloísa Helena, etc., é que eles quiseram sair de cara, entendeu? Eles toparam ser expulsos para construir o pessoal. Tem um lado bom e tem um lado ruim, porque você não aglutina. Então a gente tentou trazer 30 deputados do PT. Inclusive o Plínio, que não era deputado, mas era um figurão. O pessoal, então, nasce de uma dissidência... Não, a gente formou uma dissidência no PT que chegou a ter 35 deputados dos 80. Entendeu? Olha só, ela chegou a ser grande. Mas o Lula era a figura central. Então, o que aconteceu? Nós ganhamos. Quando foi na hora de decidir mesmo, então uma boa parte das correntes políticas internas foram recuando. Tanto que nós saímos só em 7, 8. Para engrossar aí, no caso, o Babá, a Luciana, que tinham sido expulsos antes. Com a Heloísa, que o pessoal era um barquinho descendo do transatlântico no meio do oceano, com turbulências. Era isso. Então, ele tinha tudo para não dar certo. Então, só para completar na tua pergunta, Rodolfo, e embalar um pouco aqui, depois a gente entra nos assuntos atuais, que está indo muito longe a nossa história, o que eu queria te dizer é o seguinte... O problema é você ter clareza, por exemplo, quando o pessoal saiu, entendeu? Qual era o tipo de oposição que você queria fazer ao governo Lula? Isso reapareceu agora de novo, e reaparece o tempo todo. Porque eu não posso classificar o governo Lula como eu classificava antes, ou do Temer, depois do golpe, ou anterior, ou do Fernando Henrique, você está entendendo? Então,
A nossa oposição, como a gente demorou 4 anos para assumir a hegemonia do partido, no caso a minha corrente, que agora chama Primavera Socialista, né? A da Heloísa Helena praticamente saiu do PT, porque ela queria um candidato à presidência que era um quadro interno. Ela não queria primeiro ser candidata a presidente, ela tinha 8% dos votos. Ela foi em 2006 e depois ela não queria de jeito nenhum ser em 2010. Então ela queria que se lançasse qualquer quadro. Mas com isso o partido morreria, entende? Porque a disputa era muito desigual para a gente. Então nós lançamos o Plínio de Arruda, que era uma figura, fez bem, ele fez um bom papel, né? E nós elegemos 3 deputados. Eu me reelegi, e aí não era fácil, entendeu? Eu, o Chico Alencar no Rio e a Luciana no Rio Grande do Sul. Então todo mundo fala, mas o pessoal não tem futuro concorrendo com o PT, que ainda mantém uma fachada, é ainda um partido de esquerda, considerado de esquerda, mas com muita baixa também. O pessoal não vai sobreviver, sobreviveu. Sobreviveu. Hoje nós temos 13 deputados, não temos mais 3, entende? E isso já é um partido médio, tá igual quase o PDT, o PSB aí e tal. O senhor estava falando aqui off pra gente que você que levou o Boulos para lá. Exatamente. Então o que acontece? Os mais jovens, o Glauber. Nesse processo, eu acho que eu não perdi. A Heloísa Erondina foi deputada comigo em 86. Depois eu fui um dos únicos da bancada que apoiou ela para prefeito. Dos 10 presentes, só 2 apoiaram. Eu e o Roberto Gouveia. Entendeu? Ela ganhou a prévia do Plínio, hein? E depois ganhou a eleição. Entende? Então ela se tornou uma figura nacional e tal. E ela ficou bastante tempo no PT ainda e depois ela resolveu ir para o PSB, ir para o governo do Itamar. E aí a gente teve uma certa discordância. Porque o Itamar era o vice do Collor. Entendeu? Então tem muitas contradições nesse período, mas ela esteve sempre do nosso lado. Então, que a Erondina é minha amiga, entendeu? Ela decidiu ser candidata a prefeito na minha casa, entende? Ali, ele falou, você me apoia, vai firme que nós estamos juntos. Toda vez foi isso. E quando ela voltou, nós ficamos lá combatendo, o PSB se perdeu, a gente conversou muito, conversou. Um dia ela falou assim, Ivan, quero falar com você, tomar aquele outro café na tua casa. Você me aceita? Como vocês do pessoal me aceitam? Eu falei, vamos embora, bicho. Entendeu? E ela não só entrou, como ela foi a candidata a prefeita em 2016. Entende? E ela entrou para valer no pessoal. E isso dá uma crescida. O Glauber era um deputado do PSB do Rio. Entende? Só que ele é um deputado que é muito jovem, ele entrou muito jovem na Câmara, entende? Ele teve muita arrancada da mãe dele, que já era prefeita lá de Nova Friburgo, e etc. Então ele foi caminhando para a esquerda. E aí, quando ele entrou, inclusive, na nossa corrente, entende? E tal. E aí a questão do Boulos é um pouco diferente, porque o Boulos vem do movimento popular, ele vem do MTST, ele não tem uma tradição de partidos, como a gente, que tem tradição de partido desde a década de 60, entendeu? Então, até na clandestinidade. Então, ele veio, olhou, é um cara de esquerda, firme, o MTST era o movimento mais importante, assim, lá junto com o MST, que continuou a ter uma grande... E a gente conversou, ele foi o candidato a presidente da República, com uma votação pequena, e eu explicava para ele, a tua votação pequena vai ter repercussão depois. Foi quando eu fui candidato a prefeito aqui em 2008 pelo pessoal, só para marcar a posição. Eu aqui, o Chico no Rio e a Luciana em Porto Alegre. E tal. No primeiro momento, o cara é pragmático. Eu preciso ser o que o PT ganhe, então eu não vou votar. No ano seguinte, eu tive quase 200 mil votos. Sim. Entendeu? Então, o Boulos, quando ele foi para ser prefeito, ele saiu na frente, quer dizer... Ele deu uma arrancada e o candidato do PT ficou lá atrás. E como é que você viu essas 2 derrotas dele na prefeitura aqui de São Paulo? Aí eu acho que a questão é a seguinte, aí a correlação de forças que já faz parte, Rodolfo, da transição do que veio acontecendo no Brasil desde 2013, que já vamos para mais de 10 anos. Tá? Que foi aquela... não a Copa, entendeu? Aquela explosão de rua com passagem, etc., que muitos da esquerda acharam que era um corte gigante rumo a uma radicalização pela esquerda. Tá? E nós participamos de todas as movimentações, todas. Então, só que a gente chegou um dia no Lago da Batata, no negócio da passagem, rapaz,
Começou um grupo lá, abaixa a bandeira, aí abaixa a bandeira. Sem partido, né? Sem partido, abaixa a bandeira. Que negócio é esse, velho? Entendeu? Como assim? Fizeram uma manifestação gigante, as que tinham uns 150, 200 mil, subiu para Paulista e tal. Na outra, eles passaram a dar paulada, na seguinte, eles passaram a ir bater nas colunas das organizações de esquerda. PT, PSOL, PSTU e etc, entendeu? Eles estavam organizados por baixo, começou a surgir as Foi redes aí sociais. que surge o MBL, né? Exatamente, é daí que surge essa juventude fascista, entende? E de certa forma, muita gente ficou iludida com aquele avanço contra a Copa, a Dilma, porque tinha esquerda e direita misturada. Mas, na verdade, quem estava tirando, assim, a Dilma foi eleita, 6 meses depois, a popularidade dela deu um tombo gigante, lembram? Entende? Então, o que aconteceu? Esse tombo mostrou o seguinte: a elite brasileira é corrupta, ela não tem projeto de nação, e o PSDB foi o primeiro, ele que considerava Partido Democrático, Serra, Fernando Henrique, o Aécio é dessas figuras perversas, ele foi pego na corrupção, ele se lascou também, mas eles foram lá questionar o resultado, como o Bolsonaro questionou depois, entende? E com isso eles foram criando um movimento de extrema-direita, anti-esquerda, e surpreendentemente eles botaram gente na rua, mais do que a gente, que vem de uma batalha que vem desde a luta contra a ditadura, entendeu? O volume e etc. O que aconteceu? Eles chegaram e foram, veja, a gente tem um fenômeno mundial, começou com o Steve Bannon, que é o chefe das redes, o assessor principal do Marqueteiro do Trump. Marqueteiro e o cara das redes, que a ideia é a seguinte: mentir sempre, nunca fazer autocrítica, entendeu? Negar quando você pega com a boca na botija. Esse é o lema do Trump. Tá? O Bolsonaro fez a mesma coisa. Enquanto eles estavam lá, esse Olavo de Carvalho, aparecem essas mentiras, filósofo de meia tigela, não tem filósofo nenhum ali, era uma enganação, mas eles estavam dando curso, eles continuam dando curso. O bolsonarismo não voltou para o bueiro. Tá aí ainda, né? Tá aí, a gente tem que martelar e não falar, não, a polarização. Não é que nós queremos a polarização já existe, mas ela é deles. Eles são os extremistas de hoje. Entendeu? Os extremistas de extrema-direita para montar um regime fechado, autoritário, uma ditadura. O que Ivan, o Bolsonaro fez.